E aí, galera do Primeiro Super, beleza? Então vamos dar continuidade a nossos estudos dos grupos de seres vivos. Lembrando então que a aula anterior foi sobre as esponjas, e a gente vai ter agora duas aulas falando de quinidários. Legal? Então, vem comigo. A gente vai ter aqui, ó, no setor 241, lá na apostila 2, é o módulo 11, a teoria 292 e os exercícios na página 306. Bom, a primeira coisa que a gente precisa analisar são as características gerais dos quinidários. Isso é muito usado para fazer a comparação com o grupo anterior, os poríferos. Então, ó, todos eles também são aquáticos, assim como os poríferos, a grande maioria marinha, assim como os poríferos. Porém, embriologicamente falando, os quinidários são mais complexos que as esponjas. As esponjas, elas chegam até a fase de blástula. Já os quinidários, eles têm um desenvolvimento embrionário que chega à fase de gástrula. Então, eles já vão apresentar cavidade digestória, vai ter a organogênese, vão surgir alguns órgãos, mesmo que extremamente simples. Então, quando a gente analisa os quinidários embriologicamente falando, nós não estamos comparando só com os poríferos, nós estamos comparando também com os animais que vêm depois, beleza? Então, eles são diblásticos, só tem dois tipos de tecidos embrionários, ectoderme e endoderme, certo? E tem cavidade digestória. Então a gente classifica como enterozoário, mas não tem ânus. Então tem boca, coleta o alimento, digere na cavidade digestória, porém não tem uma saída específica para as fezes, tem que sair pela boca. Então, como não tem ânus, nós falamos que os quinidários são enterozoários incompletos. Bacana? Aqui eu estou dando um exemplo do grupo, entre os animais do grupo dos quinidários, aquele que é mais importante, que são os corais. Os corais, eles vão formar grandes ecossistemas aquáticos e o maior deles é a Grande Barreira de Corais que fica na Austrália, como você pode ver nessa foto aqui, ó. É gigantesco, tem 2.200 quilômetros de comprimento. A área total é de quase 348.700 quilômetros quadrados. É um grande berçário de peixes. Então os peixes, quando na forma jovem, eles ficam aqui protegidos e se alimentando, e quando eles vão ficando mais próximos da idade adulta, eles saem para mar aberto. Então muitos peixes vão ter a sua primeira parte da vida aqui nesses corais. Qual é o problema que nós estamos observando nesses grandes corais, né? nesses grandes recifes de corais? O branqueamento. O branqueamento se deve ao aumento da temperatura. A temperatura da água está comprometendo os corais. E por que isso acontece? É legal lembrar que esses corais, eles fazem uma associação com um grupo de algas. Então, os corais, eles têm lá dentro algas. Essas algas fazem fotossíntese e oferecem um alimento para o animal, beleza? O animal vai proteger essas algas. Essas algas, elas são extremamente sensíveis à variação de temperatura. E quando a temperatura sobe um pouco, elas morrem. Se elas morrem, elas que são coloridas deixam de dar a cor ao coral e o coral fica então branco. Isso é um assunto que também se fala bastante em ecologia, beleza? Agora, ó, o que é muito importante você saber, existem duas formas estruturais dos quinidários, o pólipo e a medusa. Então olha bem os dois e veja as diferenças. O pólipo e a medusa são estruturas que são parecidas, porém invertidas. A gente vai ver isso com mais detalhes. O que é importante você perceber é que eles têm simetria radial. Então, se eu cortar esse animal no meio, em diferentes planos, o que eu vou ver é que as duas metades que surgem após o meu corte são equivalentes, são espelhadas. Então, se eu cortar neste plano aqui, a metade de lá do pólipo e a metade de cá do pólipo são iguais. Se eu cortar nesse plano aqui a medusa, a metade de cá da medusa é igual a de lá. Então elas têm simetria radial. Qualquer plano de corte do corpo desse animal, eu vou ter duas metades iguais. A gente chama isso de simetria radial. Nós não temos isso.
a gente vai ter o que a gente chama de simetria bilateral. Então, se eu cortar apenas neste plano, olha para mim, neste plano, é que eu vou ter duas metades equivalentes. Então, é bilateral. Legal? Então, veja aqui, ó. Isso aqui é o exemplo da anêmona do mar como pólipo e da água-viva como medusa. Perceba que a boca está em sentidos opostos. A boca está, no caso do pólipo, voltada para cima e no caso da medusa, voltada para baixo. Todas elas, tanto no pólipo como na medusa, essa boca está rodeada por tentáculos. Esses tentáculos são extremamente importantes porque vão coletar alimento e defender o animal. É interessante que a medusa ela tem movimento, ela é móvel. Já a anêmona ela tende a ser fixa. Ela pode se movimentar, mas essa movimentação ela é muito limitada. Então, os pólipos eles têm uma movimentação limitada, mas a gente vai considerar aqui que é basicamente fixo, céssio. Já a água-viva ela se movimenta por jato propulsão. Então, vou mostrar aqui para vocês um videozinho. Viu? Então, ela nada por jato propulsão. Legal, né? Pois bem, um ponto extremamente importante na discussão dos quinidários é a sua célula típica. Lembra que em porífera tinha coanócito como célula típica? Aqui tem o quinidócito. Quínidos quer dizer urticante, então significa célula urticante. Por que ela é urticante? Porque ela tem uma cápsula com um líquido, com uma toxina que pode irritar a nossa pele. Então a gente chama isso de quinidócito. Quinidócito é o nome da célula que tem uma estrutura chamada nematocisto, que por sua vez tem um líquido que pode causar irritação. Essa célula ela é usada para aprisionar pequenas presas, peixes, por exemplo, que são paralisadas pela toxina e depois incorporadas pelo animal. Beleza? Dentro dessa cápsula, chamada nematocisto, tem um fiozinho. Então, acompanha aqui comigo para você ver a estrutura dela. Ó, aqui está a célula, lá dentro eu tenho o nematocisto e o fiozinho todo enrolado. Ó. E aqui o líquido urticante. Perceba que existe um cílio, a gente chama de quinidocílio, que funciona como um gatilho. Quando isso aqui é tocado, ou pela nossa mão, ou pelo peixe, né? Aciona-se um mecanismo em que nós vamos observar aqui, ó, a abertura do opérculo, que é uma tampinha, e a saída desse fiozinho, todo ele cheio de líquido. Então perceba aqui, ó. Viu? Então saiu e perfurou, ó, perfurou o tecido da presa, no caso aqui é um peixe, ó, e lançou o nematocisto, liberando a toxina lá dentro. Ó. Beleza? Se isso for feito no peixe, a intenção é caçar, aprisionar. Agora, se aconteceu com a gente, ele não vai nos comer, então é defesa. Então serve tanto para a captura de alimento, como para a defesa. Olha esse videozinho aqui, ó. Lining its tentacles are millions of special capsules called nematocysts. Inside the capsules lie thread-like projectiles loaded with deadly poisons. When unleashed, these weapons fire with the acceleration of a rifle bullet. They pierce their target and pump it full of paralyzing toxins. The tentacles must be touched before the weapons can discharge. And for that, the prey must come to the anemone. In silent ambush, the anemone awaits its prey. For the goby, one unguarded moment could be fatal. Dragging the fish into its mouth, the anemone devours it with tools invented by its ancient ancestors. The goby
will be slowly digested alive. Pois bem, então vamos continuar agora falando do sistema digestório. Então o peixinho foi levado lá para dentro da cavidade digestória, que é aqui, ó, dentro da anêmona, esse espaço, dentro da medusa, que é a água-viva, dentro desse espaço, certo? A gente vai chamar essa cavidade digestória de cavidade gastrovascular. Por quê? Porque além de fazer a digestão, absorve e já distribui os nutrientes. Então tem uma função também de distribuição, a gente usa o termo vascular para indicar isso. Beleza? Então veja aqui, ó, a boca rodeada de tentáculos, a boca se comunicando com essa cavidade gastrovascular. Do outro lado aqui na medusa, ó, a boca rodeada por tentáculos e a cavidade gastrovascular aqui. Perceba que o tecido que reveste a cavidade gastrovascular, certo? Vai fazer, além da liberação das enzimas, a digestão vai ser inicialmente extracelular, a incorporação do material. Então essa região é chamada de gastroderme, esse tecido é chamado gastroderme. Parte da digestão vai ser terminada dentro da célula. Então, vamos lembrar como que eram as esponjas. A digestão era totalmente intracelular, como é nos quinidários. Inicialmente extracelular, no interior da cavidade digestória, porém vai terminar dentro, certo? Vai terminar dentro da célula. Legal? Aí veja, a gente vai ter aqui um espaço que está em vasinha na água viva, dá para ver melhor na água viva, que é a mesogleia. A mesogleia é acelular, não existe célula. Então, na verdade, é uma geleca, uma geleia. Gleia quer dizer exatamente isso. Então, é o meio de geleia. Então, essa região ela é acelular, então não é tecido, e depois, externamente, a gente tem a epiderme. Então, veja, tem duas camadas de células, a epiderme, de revestimento, e a gastroderme, também de revestimento. Só que a epiderme reveste a parte que se comunica com o ambiente, e a gastroderme reveste a parte que se comunica com a cavidade digestória. Beleza? Muito bem, continuando. As trocas gasosas, ou seja, a coleta de oxigênio e a liberação de CO2, se dá por difusão. Não existe um sistema especializado nesse processo de troca gasosa. Então, é difusão. Muito semelhante ao que acontecia com as esponjas. A excreção também é por difusão. Então, as células vão fazer todo o seu metabolismo e o seu produto residual é liberado diretamente na água. Então, excreção. Aí, para a gente terminar a fisiologia, a gente fala do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é muito rudimentar. É o primeiro sistema nervoso que nós observamos. Como que é esse sistema nervoso? É formado por neurônios que se espalham de forma difusa, numa rede difusa. Não existe um conjunto de neurônios que vai ser responsável pelo controle do animal. Então a gente não consegue identificar aonde é o equivalente ao cérebro. Então é uma rede difusa. Porém há um controle. Esses neurônios vão controlar a musculatura do animal para fazer a movimentação dos tentáculos para capturar presa. No caso das medusas, vão controlar a musculatura para a natação. Então existe um controle. Mas a gente não identifica um local específico, a gente não vê um centro nervoso. Por isso a gente chama de difuso. Beleza? Vamos agora aos exercícios desse módulo, na sua apostila, página 302. Legal? Olha aqui, ó. O primeiro exercício diz o seguinte: os quinidários são considerados organismos mais evoluídos que os poríferos na escala filogenética dos animais, pois apresentam uma estrutura corporal mais complexa. São exemplos conhecidos de quinidários os corais, as hidras, as águas-vivas, as anêmonas do mar e as caravelas. Considere as seguintes afirmativas referentes aos quinidários. 1. A maioria dos quinidários é encontrada em ambiente aquático, sendo poucas as espécies de hábitats terrestres. Errado, não existe nenhum quinidário terrestre. 1 você cancela, você já pode cancelar ali, ó. Todas menos A, C. Então perceba como eu fiz o exercício. Eu identifiquei que a primeira questão está errada, a primeira afirmativa está errada, porque não existe espécies de hábitat terrestre. Eu já venho aqui e elimino tudo que tenha 1. Eu já descobri que só pode ser A, C, não tem outra resposta. Aí você pode ler os demais para confirmar que elas estão corretas, beleza? Vamos para o próximo. Entre os quinidários podemos observar duas formas diferentes para o corpo.
como são mostradas nos esquemas a seguir. Então, olhou aqui, tentáculo para cima, olhou aqui, tentáculo para baixo. Então, 1 tentáculo para cima, 2 tentáculo para baixo. Como são chamadas as formas 1 e 2, dê exemplos de animais para cada uma das formas. 1, pólipo. 2, medusa. 1, anêmona. 2, água-viva. Beleza? Muito bem. B, como ocorre o processo de alimentação desses animais? Então lembre-se, os tentáculos são cheios de quinidócitos, eles vão, ao serem tocados, liberar essas substâncias tóxicas que vão paralisar a presa e incorporar para fazer a digestão dentro da cavidade gastrovascular. Então vamos lá, ó. Há uma abertura, que é a boca única. Quando a presa toca nos tentáculos de um quinidário, fica paralisada. A presa então é levada à boca, chega na cavidade gastrovascular, onde ocorre a digestão. E aí, ó, ele está aqui sugerindo você falar sobre a eliminação das fezes. Perceba que a questão é aberta. Se você falar da eliminação das fezes, bacana, está mais completo, mas se não falar, provavelmente não vai te tirar nenhuma nota. Vamos para o último. Células especiais, cuja função é servir de elemento de defesa ou de captura de alimentos dos quinidários, são os quinidócitos. Beleza, pessoal? Então fizemos aqui 3 exercícios rapidinhos e tem tarefinha. Segura a onda aí, ó. Os exercícios 8, 9, 11 e 12 para você se divertir em casa. Beleza? Até a próxima!